Isso é perseguição política e deixaram para fazer isso hoje. Especial no dia que o Congresso Nacional entra em recesso, para não ter ninguém falando em plenário, para não ter movimentação em Brasília. Vocês são covardes. Alexandre de Moraes, você é um covarde. Os senhores ministros do STF, até quando vocês vão bancar essa safadeza e essa vergonha? Vocês estão jogando na lata do lixo a reputação de vocês e do STF. E a imprensa brasileira vai se calar? Vai dar só notícia e não vai emitir opinião? E a OAB? E os senhores senadores? Esse cara tem que ganhar um impeachment e ser preso pelo bem da democracia no Brasil. É uma vergonha o que estamos assistindo. Hoje o Brasil acordou com a ditadura da toga no seu nível mais alto. Alexandre de Moraes, o homem mais antidemocrático do Brasil. Um homem que com uma canetada determina o rumo de uma nação. Mas peraí, uma tornozeleira eletrônica num homem de 70 anos, que desde o início dessa palhaçada desse processo, sempre colaborou com tudo. Prisão de Bolsonaro provoca protestos e acirra crise entre poderes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro gerou protestos em várias regiões do país. A medida reacende a polarização política e agrava as tensões entre judiciário e sociedade, em um dos momentos mais críticos da democracia recente. Tem que ser ou muito inocente ou muito babaca para ainda aplaudir as atitudes de Alexandre de Moraes. Você ainda não percebeu que o Supremo Tribunal Federal é um câncer hoje no Brasil, em específico, Alexandre de Moraes? Um ministro que com uma canetada derruba uma decisão do Congresso Nacional, aumenta o IOF, aumenta o imposto pro povo brasileiro, que por culpa do Supremo Tribunal Federal, que está perseguindo até estrangeiro, o Brasil foi taxado pelos Estados Unidos. Supremo Tribunal Federal que se soltou o Lula, descondenou o Lula, tirou o Lula da cadeia, o tornou presidente, o que o deixou elegível. E hoje está perseguindo Jair Bolsonaro. Você ainda acha que isso é correto? É uma vergonha. Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, é uma vergonha. É um câncer do Brasil que precisa imediatamente ser tratado. Enquanto isso, o Senado Federal simplesmente cruza os braços, não faz nada, ignora. Esse Congresso Nacional do que eu faço parte, é uma vergonha, mas em especial o Senado Federal. Nós estamos vivendo um regime no Brasil, uma ditadura no Brasil, perseguição política. Contra Jair Bolsonaro, já tentaram de tudo, cartão de vacina, não deu em nada, foi provado. Baleia, assédio a uma baleia, foi provado, não deu em nada. Joias, já foi provado, não deu em nada. 8 de janeiro, o que tem o depoimento de uma pessoa? Se todos os fatos mostram que também não tem absolutamente nada. Aí agora Alexandre de Moraes diz não, mas o Trump está defendendo o Bolsonaro, corre risco do Bolsonaro ir para os Estados Unidos. Como? Se ele não tem um passaporte, porque vocês tomaram, vocês apreenderam. Isso é perseguição política e deixaram para fazer isso hoje. Especial no dia que o Congresso Nacional entra em recesso, para não ter ninguém falando em plenário, para não ter movimentação em Brasília. Vocês são covardes. Alexandre de Moraes, você é um covarde. A tua hora vai chegar, eu tenho certeza disso, Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que tu vai pagar por tudo o que tu tá fazendo. Eu acredito muito que o Senado vai fazer isso um dia. Não sei se com essa composição que tem hoje, que eu não boto muito fé. Mas vai chegar a tua hora, Alexandre de Moraes. Isso aqui não é ameaça, não. Isso aqui não é ameaça, não. É a lei do retorno. Você faz, mas um dia você paga. Jair Bolsonaro, eu deixo aqui a mensagem, que é uma mensagem de milhões e milhões de brasileiros. Você não está sozinho. Jair Bolsonaro, você não está sozinho. O Brasil já entendeu que o Supremo Tribunal Federal que soltou o Lula, o bandido que hoje está presidindo o Brasil, o Supremo Tribunal Federal que taxou o Brasil, porque a culpa é do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal que aumenta imposto em canetada, ignorando o governo e Congresso, e o Supremo Tribunal Federal que lhe persegue. O povo está entendendo. O povo mais humilde, o povo daqui do meu Nordeste, o povo está entendendo o mal, o câncer, a injustiça que é o Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro, nós estamos contigo, presidente. Nós estamos contigo. E você que está me assistindo aqui, independente de gostar ou não de Jair Bolsonaro, reflita. Reflita. Tinha todas as provas para o Lula ser preso. Ele foi preso e condenado em todas as instâncias, até pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E depois eles disseram que o julgamento aconteceu
lá em Curitiba, deveria ter acontecido em Brasília, por causa do CEP, do endereço. Tiraram, anularam todas as provas, materiais, documentais, testemunhais, todas as provas! O tornaram elegível e hoje ele é presidente da República. O mesmo Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, faz perseguição política contra Jair Bolsonaro. E pelo que se vê aqui na imprensa, Jair Bolsonaro agora terá que usar a tornozeleira eletrônica. Está proibido de usar suas redes sociais, ou seja, não tem mais direito à liberdade de expressão, à livre manifestação. Bolsonaro não vai mais poder sair de casa a partir das 7 horas da noite e nem aos finais de semana, ou seja, não querem Jair Bolsonaro rodando o Brasil porque sabem a força que o Bolsonaro tem. Eu tô falando isso aqui com tom de revolta mesmo, sabe por quê? Porque eu ainda vejo gente aplaudindo. Volto a dizer, tem que ser ou muito inocente, e esses aqui têm perdão, ou é muito babaca, isso aqui é imperdoável, pra aplaudir essa perseguição política. Bolsonaro, nós estamos contigo. E pode ter certeza, se quiserem lhe prender, todo mundo sabe que querem, mas se tentarem lhe prender, o Brasil vai parar. E eu serei um dos que estará lá, dia após dia, contigo, e fazendo de tudo para que isso não aconteça. Salvem o Brasil! Livrem o Brasil de Alexandre de Moraes! Passei a noite trabalhando, mas não poderia deixar de vir aqui e expressar minha revolta, minha indignação com esses 513 deputados que não valem nada e 81 senadores que não valem nada. O Brasil está de joelho diante de um ministro e vocês não fazem nada. Nós, a população de bem, acordamos e saberemos retribuir esse desfavor que vocês estão contribuindo aí com o Brasil. Isso é uma vergonha. A Polícia Federal, a serviço de um ministro, na casa de um capitão do ex-presidente Bolsonaro, cumprindo uma ordem que, na minha opinião, isso é ilegal. Segundo a CNN, vão colocar até tornozeleira nele. Tudo isso com a raivinha da carta do Trump ontem e com a raivinha que o Bolsonaro ontem foi lá no Senado olhar na cara daqueles covardes. Nós, cidadãos brasileiros de bem, passamos 6 meses do ano trabalhando, pegando um ônibus lotado para pagar imposto para vocês, para dar mordomia, boa vida para vocês, e vocês não servem de porra nenhuma. Criem vergonha na cara, vão para casa. Vocês são os verdadeiros cachorrinhos do Alexandre de Moraes. Eu tenho muito mais respeito pelo gari que recolhe o lixo, o caminhão do lixo, do que por vocês, hoje considerados deputados e senadores. Sei que tem alguns que lutam aí pela justiça, mas com esses presidentes da casa, Davi Alcolumbre, que é a sucessão do Pacheco, outro banana que só atrasou a nossa vida, e você, Hugo Mota, outro banana, sucessão de outro banana, Arthur Lira. Saiba que a população não vão esquecer de vocês. Vocês são responsáveis pela essa convulsão social que está acontecendo no país. Fala pessoal, deputado Zé Trovão por cá. Hoje o Brasil acordou com a ditadura da toga no seu nível mais alto. Alexandre de Moraes, o homem mais antidemocrático do Brasil, o homem que com uma canetada determina o rumo de uma nação, tira poderes do Congresso Nacional, cospe na cara do povo brasileiro, rasga a Constituição, determinou busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro e também que ele faça uso de tornozeleira, e não só, proibiu de falar até com o filho que está nos Estados Unidos, com embaixadores, com estrangeiros e por aí vai. Tirou as redes sociais do político mais influente do Brasil. Era um país de se viver alegremente, mas se tornou um país de se viver com muita dor, sofrimento e perseguição. Alexandre de Moraes, você não passa de um canalha, você não passa de um ditador que quer destruir a direita brasileira para que o propósito daquele imundo chamado Luiz Inácio Lula da Silva de transformar este país num país comunista seja realizado às pressas. Vocês perderam completamente a noção do que vocês estão fazendo, mas vocês pagarão caro, porque aqui ainda existem homens que não têm medo de nenhum de vocês. Crápulas é o que vocês... Uma tornozeleira eletrônica, como se ele fosse um bandido. Proibiu o presidente de usar as redes sociais, como se não tivéssemos mais direito à liberdade de expressão. E o mais absurdo de tudo, proibiu o contato com o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro. Eu entrei no ativismo aos 16 anos de idade, gente, em 2016, alertando que isso ia acontecer um dia. Hoje, infelizmente, estamos vivendo uma tragédia anunciada
e orquestrada pela esquerda. Eu sei exatamente o que o presidente Bolsonaro e a sua família estão sentindo, porque eu e minha família já fomos perseguidos pelo mesmo sistema e tivemos que viver calados assistindo a tais absurdos. É doloroso, é humilhante, é revoltante assistir calado a escalada de um regime totalitário, enquanto a esquerda bate palma. É uma traição ao povo brasileiro. Eles estão reescrevendo a história do Brasil à força, exatamente como fizeram em Cuba, exatamente como fizeram na Venezuela, quando o Supremo de lá tomou o lugar do Congresso em 2017. E o resultado foi qual? Maduro virou ditador vitalício. Agora é aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal quer calar a direita, inviabilizar qualquer oposição e empurrar o Lula goela abaixo, mais uma vez, mesmo contra a vontade do povo. Eles sabem, se Bolsonaro puder concorrer em 2026, ele vence. Por isso estão tentando destruí-lo antes. O Brasil está sob ataque e quem vai pagar essa conta é você, cidadão de bem. O desespero de Alexandre de Moraes para reagir a Donald Trump foi tão grande que ele não esperou nem sequer 24 horas. Em tempo recorde, logo após a carta enviada por Donald Trump a Jair Bolsonaro, se colocando contra a perseguição política que Bolsonaro vem sofrendo do Estado brasileiro, Alexandre de Moraes resolveu ir pra cima e dobrar a aposta. Começando por uma busca e apreensão absolutamente desnecessária na casa de Jair Bolsonaro em Brasília. E mais uma vez não encontrou nada de relevante que pudesse incriminá-lo. Não contente, ele foi arrastado até a delegacia para colocar uma tornozeleira eletrônica. Não, mas peraí, uma tornozeleira eletrônica num homem de 70 anos, que desde o início dessa palhaçada desse processo, sempre colaborou com tudo. Bolsonaro agora está proibido de se ausentar do seu domicílio das 7 da noite às 7 da manhã. Mas o Alexandre de Moraes pensou, não, pra mim isso não é o suficiente, eu quero tentar humilhá-lo ainda mais. Vou proibi-lo de publicar qualquer coisa nas redes sociais. Então assim, a maior liderança da direita na América do Sul foi censurada. Mas essa sandice não parou por aqui, ele quis ir além. Eu vou proibir também que ele converse com o seu filho. Você pai, você mãe, você já pensou se o Estado proibisse você de falar com o seu filho? Jair Bolsonaro está proibido de manter qualquer tipo de relação com o Eduardo Bolsonaro. Se o Jair quisesse falar pro Eduardo, eu te amo, ele não poderia. Por quê? Porque o Estado não quer. O que aconteceu? Olha que coincidência. Um dia depois de mais uma manifestação de Donald Trump a favor de Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe, desde que Lula foi eleito, que ele iria ferrar com a nossa economia. Mas agora o Brasil corre o risco de entrar num colapso econômico graças à irresponsabilidade de um Supremo Tribunal Federal político. O mundo livre não vai assistir tudo isso que tá acontecendo calado. Pode haver sim uma reação da Casa Branca. E infelizmente quem vai sofrer por causa das ações vingativas é o povo brasileiro.